Olá, paz e bem ao seu coração. Eu sou o pastor Sérgio Fernandes e quero te agradecer por ter acessado esse canal. E quero nesse momento compartilhar com você de um texto da Palavra de Deus bastante conhecido que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 31 ao 39. Nesse texto que eu vou ler na versão da Bíblia NVI, o apóstolo Paulo dirigiu-se àqueles cristãos com as seguintes palavras: Que diremos, pois, diante dessas coisas? As coisas que ele vinha tratando antes do versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe pela leitura e pela meditação dessa palavra. Viver é também lutar. A nossa jornada, a nossa trajetória aqui nesse mundo não acontece sem lutas. E de todas as lutas que nós podemos travar, enfrentar nessa vida, nem sempre nós sairemos vitoriosos de todas elas. Nós também vamos experimentar derrotas, e penso que a compreensão desse fato, dessa realidade, é fundamental para a nossa jornada aqui. Isso porque existem pessoas que se iludem ao acreditar ou acreditarem que se elas fizerem tudo direito, elas poderão controlar os acontecimentos, os eventos da sua vida. Outras pessoas acreditam que se elas fizerem as coisas certas, poderão lucrar ou poderão garantir êxito, sucesso em tudo aquilo que elas realizarem. E existem ainda aquelas pessoas que se iludem ao achar que se elas fizerem por merecer, elas poderão garantir finais felizes. Eu gosto muito do comentário feito por um teólogo que diz o seguinte: é uma ingenuidade acreditar que sempre que a gente fizer a coisa certa, dará certo. E sempre que a gente fizer a coisa errada, dará errado. De vez em quando, a gente faz a coisa certa e dá errado. E às vezes a gente faz a coisa errada e dá certo. Mas a questão não é essa. Porque a coisa certa ou a errada que uma pessoa pode estar fazendo hoje, agora, tem a ver apenas com um momento, um instante de sua vida. Porém, o caminho da sabedoria é diferente, porque ele envolve toda uma caminhada, toda uma vida. Então eu digo que todo esse modo de pensar, essa maneira de refletir que faz com que a pessoa imagine que se ela fizer por merecer ou fizer tudo certo, vai dar tudo certo, não reflete a realidade dos fatos muitas vezes. Na vida real, nem sempre tudo o que fizermos vai dar certo, como acabou de comentar, nesse comentário que eu fiz do teólogo. Na vida real, muitos dos nossos planos, dos nossos sonhos, não lograrão êxito, não terão sucesso, serão frustrados. Então, antes mesmo de fazer algum comentário a respeito desse texto que eu acabei de ler, eu penso que eu preciso fincar
alguns alicerces que acredito que servirão de norte, de norteamento, de guia para as lições que podemos extrair dessa passagem que acabamos de ler da carta de Paulo aos Romanos. Esses alicerces que eu vou comentar, eles não foram inventados por mim, não foram tirados da minha própria imaginação, da minha cabeça, eles são baseados no ensino da palavra de Deus. E podem sim serem percebidos na prática, na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Quais são esses alicerces? Bom, primeiro é que nem todos os dias serão brilhantes em nossa vida. Na vida, nem sempre nós teremos dias brilhantes. Por isso é que o sábio disse que há tempo de sorrir e tempo de chorar. Tempo de nascer e tempo de morrer. Isso está no Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. O segundo alicerce é que nem todos os impedimentos serão retirados de nossa vida. Há certos obstáculos que nós enfrentamos e que não serão retirados. Nós temos alguns casos na Bíblia cujos obstáculos, problemas na vida de algumas pessoas nunca foram solucionados. Moisés, ele tinha um problema que ele mesmo relatou a Deus ou declarou para Deus dizendo que ele era pesado de lábios, provavelmente uma dificuldade de se expressar com facilidade. Eliseu, o profeta, o apóstolo Paulo, que testifica que num período de sua vida ele foi acometido de um espinho na carne, do qual nós não sabemos ao certo o que era, mas que era com certeza algo que muito angustiava, porque 3 vezes ele orou ao Senhor para que Deus o retirasse dele e isso não ocorreu. O Senhor respondeu dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Para algumas pessoas, algumas dificuldades que elas enfrentam, na verdade, quando elas clamam, quando elas pedem a Deus que retire delas, a resposta que elas provavelmente ouvirão do Senhor é a seguinte: olha, eu vou estar com você no meio dessas dificuldades, mas você vai ter que aprender a conviver com elas. Outro alicerce que eu entendo que é importante nós termos ciência ou fincarmos é que as derrotas fazem parte do viver. Derrotas fazem parte do viver. Só quem não experimenta derrotas é a pessoa que não se arrisca, que não se atreve, que não tenta, que não vive. Porque a arte de viver, a caminhada de viver, inclui não só vitórias, inclui também derrotas. Quarto alicerce é que as derrotas não nos identificam. As derrotas não nos identificam. Na Bíblia nós encontramos pessoas que são pessoas de Deus, pessoas que tiveram comunhão com Deus e que experimentaram derrotas. Mas suas derrotas não as identificaram, elas não ficaram identificadas, marcadas por suas derrotas. Noé sofreu inúmeras derrotas como pregoeiro da justiça. Ele pregou durante anos antes do dilúvio acontecer e mal conseguiu salvar sua família. Por pouco não conseguiu salvar a sua própria família. Moisés sofreu inúmeras derrotas como líder. O povo rebelde, obstinado, ele não conseguiu controlar esse povo, não conseguiu inclusive controlar o próprio problema que ele tinha de ira. E por conta desse problema, ele ficou fora da terra prometida. Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve derrotas, foi derrotado pelo desejo do adultério. O profeta Oséias sofreu grandes derrotas na sua vida pessoal, em seu próprio relacionamento conjugal. O profeta Jeremias profetizou para um povo que não deu ouvidos à sua pregação.
Então, se você é alguém que já experimentou derrotas na vida, isso não significa que você seja um derrotado. Se você já teve perdas, isso não significa que você seja um perdedor. Se você já experimentou algum fracasso na vida, isso não significa que você seja um fracassado. Enfim, as derrotas que nós podemos colher na nossa vida ou durante a nossa jornada aqui não nos identificam. Quinto alicerce é que as derrotas não determinam o nosso futuro. E é importante observarmos isso porque algumas pessoas têm a tendência de encarar as derrotas que elas têm como sendo derrotas finais. Elas encaram um fracasso, um insucesso como a última notícia de suas vidas, achando que a partir dessa derrota, a partir desse insucesso, não haverá a menor possibilidade de um recomeço, de uma manhã diferente. Eu gosto muito de citar aquela experiência, aquele dia trágico para alguns, né? Que ficou conhecido como a Sexta-feira da Paixão. E naquele dia do sofrimento de Cristo, da agonia, da angústia, naquele dia, 4 pessoas morreram. Judas Iscariotes, pelo menos 4 pessoas que a gente tem no registro, o relato bíblico, né? Judas Iscariotes, que se matou, se suicidou, um dos discípulos de Jesus. Um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus e que não se arrependeu. O outro ladrão que também foi crucificado em um dos lados de Jesus e que arrependeu-se e recebeu de Jesus a certeza de que estaria com ele no paraíso. E finalmente, o próprio Jesus também morreu naquele dia. A questão é como foi o começo e o fim da trajetória de cada uma dessas pessoas. Judas começou bem. Começou sendo escolhido para ser um dos discípulos de Cristo, mas terminou mal. O ladrão que não se arrependeu começou mal e terminou mal. O ladrão arrependido começou mal e terminou bem. Nosso Senhor Jesus Cristo começou bem e terminou bem. E eu digo tudo isso para passar a seguinte mensagem: nunca julgue, nunca se antecipe num julgamento como será a vida de uma pessoa da qual você não conhece o seu futuro. O fato dela ter experimentado derrotas, insucessos, fracassos na vida, não significa dizer que essas derrotas, que esses fracassos determinarão seu futuro. Bem, esses são alguns dos alicerces que nós precisamos ter muito firmes em nossa vida, em nosso coração. E são alicerces que talvez algumas pessoas já saibam, mas que preferem ignorar. Pessoas inclusive do meio cristão. E essa é uma das razões pelas quais elas vivem de igreja em igreja, participando de campanha após campanha, de uma corrente após outra corrente de oração. Elas fazem isso porque acreditam que podem fazer alguma coisa para ser diferente, para nunca terem derrotas, para nunca colherem insucessos na vida. E muitas vezes elas agem assim, se comportam assim porque alguém prometeu. Alguém lhes fez falsas promessas. Alguém lhes prometeu que elas poderiam viver nesse mundo sem sofrer, sem experimentar reveses, derrotas. Agora, diante de tudo que foi dito aqui, e já agora entrando nesse texto que foi lido, da carta de Paulo aos Romanos, qual a mensagem que fica para nós? Como nós podemos nos comportar diante das derrotas, a fim de que elas não sejam determinantes da nossa identidade, que elas não se transformem em fracassos na nossa vida? Porque as suas derrotas não precisam ser fracassos. Então há pelo menos
duas lições que eu quero compartilhar com vocês, com base nesse texto da carta de Paulo aos Romanos. A primeira delas é que nós nunca devemos tirar conclusões a partir das circunstâncias que estamos vivendo. Devemos ficar com a revelação do caráter de Deus. Nós nunca devemos tirar conclusões a partir das circunstâncias que estivermos vivendo. Nós devemos ficar com a revelação do caráter de Deus. E isso eu percebo de modo muito claro nas palavras de Paulo no versículo 31, quando ele inicia uma série de perguntas. Ele diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É importante a gente ter noção do contexto em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, porque ele escreveu essa carta falando para um povo que estava sofrendo perseguições por causa de sua fé, por causa de sua identificação com Cristo. E diante das perseguições, das lutas, das adversidades, Paulo diz o seguinte: olha, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Se Deus está conosco, se Ele é o nosso parceiro de jornada, de caminhada, quem pode ser contra nós? Quantas vezes, diante das lutas, das dificuldades e até mesmo de derrotas que experimentamos em nossa vida, nós começamos a tirar falsas conclusões. Há pessoas que dizem: eu estou sofrendo porque Deus se esqueceu de mim. Isso não é verdade. Há pessoas que dizem: essa porta se fechou na minha vida porque eu estou em desobediência. Você não sabe. Pode até ser que sim, mas pode ser que não. Portas são fechadas, muitas vezes, na vida das pessoas. Há quem diga: esse mal que me aconteceu é uma seta maligna, uma seta diabólica, é um ataque do diabo. Você não sabe. Há quem diga: eu sempre senti que Deus não queria que eu fosse por esse caminho, agora eu estou em apuros. Você não sabe. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos tirar conclusões a partir do momento em que estamos vivendo. E digo mais, mesmo que esse momento seja um momento bom, porque às vezes você está colhendo um sucesso e a partir desse sucesso você se baseia nesse sucesso para dizer que Deus te ama. E se você não tivesse tido sucesso? E se você não tivesse colhido êxito? Deus deixou de te amar? Nós devemos ficar com a revelação daquilo que nós já sabemos sobre o caráter de Deus. Deus é fiel. Deus é bom. Deus sabe amar. Deus cuida de nós. O salmista Davi, no Salmo 34, diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Porque você pode estar vivendo um momento difícil, de dúvidas, de contradições. Talvez você imagine que esteja vivendo tudo isso sozinho, solitário, abandonado. Mas permita-me lhe dizer uma coisa. Ainda que todos tenham lhe abandonado, Deus não te abandonou. Ele está com você. E Ele vai com você. Não existe um lugar na face da terra em que Deus não possa ir com você. A Bíblia afirma, inclusive, que Ele é socorro bem presente no tempo da angústia. O poço, o buraco mais fundo de depressão não é tão fundo que o braço de Deus não possa alcançar. As trevas de angústia que encobriram a sua vida não são tão espessas, tão escuras, que possam impedir o olhar penetrante de Deus em sua vida. Talvez você esteja atravessando nesse momento o vale da angústia. E a mensagem que eu tenho para você hoje é a seguinte: Deus é sim socorro bem presente nesse seu tempo de angústia.
Por isso não desista, não desanime, não se entregue. Deus não te abandonou, Ele não desistiu de você. Ele é o mesmo Deus que disse através do profeta Isaías: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Essa foi uma promessa de Deus para Israel naqueles dias. Mas nós podemos aplicar e tirar princípios para a nossa vida. O que Deus está querendo dizer, inclusive para nós, para você, para mim, hoje é o seguinte: não importa qual seja a circunstância, eu estarei com você, estarei cuidando de você, eu não te abandonarei, eu não te desampararei. Então fique com a revelação do caráter de Deus. Alguém, em certa ocasião, um missionário, disse o seguinte: nunca questione nas trevas aquilo que você sabe a respeito de Deus na luz, ou aquilo que você aprendeu a respeito de Deus na luz. Porque aquilo que é verdadeiro a respeito de Deus quando tudo vai bem, também é verdadeiro quando tudo vai mal. Aquilo que você afirma a respeito de Deus quando vitórias acontecem, é o mesmo que você deve afirmar e não muda quando derrotas vêm. E uma segunda e última lição que eu quero compartilhar é que nós devemos comparar o momento difícil que atravessamos com a decisão de Deus em nos amar. Compare essa luta, compare esse problema, compare esse momento difícil, compare essa derrota que você está colhendo agora e sentindo o gosto amargo dela. Compare tudo isso com a decisão que Deus já tomou na eternidade de lhe amar. Por isso é que a partir do versículo 33 até o 39, Paulo diz o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E nessa lista você pode acrescentar uma série de outras circunstâncias desfavoráveis e contrárias. E aí Paulo diz mais: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Essa é a realidade. Nesse mundo, nós não podemos atravessar esse mundo, não é possível atravessar esse mundo sem experimentar sofrimento, sem experimentar circunstâncias contrárias, reveses. Paulo diz mais: mas em todas estas coisas, espada, fome, nudez, a própria morte, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você pode incluir, inclusive, aproveitando o contexto, o momento atual, nem o coronavírus será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode confrontar o seu sofrimento, esse momento difícil que você está vivendo agora, com o amor de Deus. Compare esse momento que você está vivendo com o amor do Pai, que não poupou nem mesmo seu Filho unigênito, antes o entregou por todos nós. Porventura esse Deus será mesquinho, ficará indiferente à tua dor e às tuas súplicas? A palavra de Deus para você, através dos meus lábios, é a seguinte: o teu choro, o teu grito de desespero não está distante, não está longe dos ouvidos de Deus.
Você pode estar atravessando agora o maior tormento da sua vida. Mas Deus, em seu amor, Deus, em sua misericórdia e cuidado, sabe cuidar de você. Ele está mais perto de você do que você possa imaginar. Não há dificuldade que o amor de Deus não vença. Não há doença que o toque de Deus não possa curar. Não há porta cerrada, fechada, que a mão de Deus não possa abrir. Não há obstáculo que o amor do Pai não possa transpor. Os seus problemas, as suas angústias, as suas perturbações podem neste exato momento serem maiores do que você possa suportar. Mas o amor do Pai, que levou a entregar o seu único filho por amor a mim, por amor a você, esse amor, e é nesse amor que você deve se basear para suplantar todas as dificuldades que porventura você esteja enfrentando agora. E em nome de Jesus alcançar a vitória. Eu termino essa reflexão dizendo o seguinte: se você já experimentou ou tem experimentado derrotas em sua vida, tome cuidado para não ficar paralisado, paralisada por elas. As suas derrotas não precisam se transformar em fracasso na sua vida. Não tire conclusões a partir da circunstância, do momento que você está vivendo. Fique com a revelação do caráter de Deus. Confia. Confia em Deus. Confia que Ele está com você, está cuidando de você. Compare esse momento que você está vivendo com o amor de Deus, com a decisão que Deus tomou na eternidade, antes do mundo ser criado, de te amar, de me amar, de nos amar. Eu termino convidando-lhe a refletir e a seguir as palavras daquela antiga música: segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, porque Ele já está segurando na sua há muito tempo. E mesmo quando a sua mão fraquejar, a mão do Senhor continua firme e poderosa para te sustentar. Que Deus te abençoe. Tenha um abençoado dia. E que a paz que excede a todo entendimento cubra não só a sua vida, mas a sua casa, a sua família. Que o Senhor continue resplandecendo a luz do teu rosto sobre ti e lhe dê a paz. Essa é a minha oração por você. Em nome de Jesus. Amém.